No dia 31 de outubro é celebrada a Reforma Protestante por muitos cristãos ao redor de todo o mundo. E você sabe o porquê disso? No dia 31 de outubro de 1517, o alemão e, na época, monge agostiniano Martinho Lutero pregou nas portas da Igreja Católica de Wittenberg o texto que hoje é popularmente conhecido como as 95 Teses. Esse fato foi a fagulha que deu início ao tão importante movimento conhecido como a Reforma Protestante, que trouxe de volta a centralidade da fé cristã para a Bíblia, para a graça, para a fé, para Jesus Cristo e para o próprio Senhor. Então, você que quer saber mais sobre esse assunto, você que gosta desse assunto, já dá o seu like, deixa aí o seu comentário, diz qual é a denominação que você faz parte, se você é cristão, se você não é cristão, se você é só um curioso, bota aí porque eu quero te conhecer, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos. No início do século XX, em 1916, o teólogo luterano Theodor Engelder, não sei como é que fala o nome dele, publicou um artigo intitulado Os Três Princípios da Reforma, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fidelis. E isso deu início às 5 solas da Reforma Protestante: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Eu vou falar sobre, então, essas 5 solas, ou os 5 solas, dessas frases latinas que definem os princípios ideais da Reforma Protestante. E a primeira delas é a Sola Fide, que é o ensinamento de que a justificação, interpretada na teologia protestante como sendo declarada apenas por Deus, essa justificação, aquilo que torna o ser humano justo, é recebido somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade das boas obras. A fé salvadora ela é sempre evidenciada, mas não determinada pelas boas obras. Alguns protestantes veem essa doutrina como sendo o resumo da fórmula fé produz justificação e boas obras, em contraste com a fórmula católica apostólica romana, que é o contrário. Fé e boas obras rendem justificação. O segundo sola que eu gostaria de falar é sola Scriptura, que é o ensinamento de que a Bíblia é a palavra de Deus e é a única palavra autorizada e inspirada por Deus. É a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Nas tradições ortodoxa oriental, anglo-católica e católica romana, é ensinado que a Bíblia só pode ser autenticamente interpretado por um grupo seleto de pessoas, o episcopado, que inclui bispos, inclui o Papa, somente algumas pessoas muito especiais. Mas não é isso que a palavra do Senhor indica e não é isso que esse ensinamento da Reforma Protestante evidencia, que é acessível a todos. E é interessante que o adjetivo sola e o substantivo Scriptura estão numa forma escrita que dá indícios, indica que a Bíblia ela não está sozinha, separada, longe de Deus, mas que na verdade é um instrumento de Deus pelo qual o Senhor se revela ao ser humano para a salvação através da fé em Cristo Jesus. Como está lá em Mateus 4,4. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Terceira sola que eu queria falar é Solus Christus, que é o ensinamento de que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação através de nenhum outro. Lutero pregou o sacerdócio geral dos batizados, que mais tarde foi modificado e na teologia protestante clássica é dito o sacerdócio de todos os crentes, negando então o uso exclusivo do título de sacerdote só para o clero, só para pessoas que são ordenadas, reconhecidas por um grupo específico, como se a fé fosse restrita e dependente desse grupo restrito. E não é isso. O único mediador é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa tradição, a absolvição daquele que pede perdão aos seus pecados, ela é feita, essa reconciliação é feita com Deus diretamente, mediante a fé no perdão de Jesus Cristo, não precisando de qualquer indivíduo para fazer isso, como é, por exemplo, na Igreja Católica, em que a pessoa precisa confessar o pecado para o padre, e aí o padre é que absolve o pecado. E nessa tradição, à luz da palavra, é simplesmente pedindo perdão ao Senhor Jesus, e esse perdão vem pela fé de que Jesus concedeu esse perdão. A quarta sola que eu gostaria de falar é sola gratia, que é o ensinamento de que salvação vem pela graça divina ou favor imerecido, não como algo que o pecador ele merece, ele conquista. Isso significa que a salvação é um dom imerecido de Deus por conta de Jesus. A graça não custa nada para o ser humano, porque custou tudo para o próprio Senhor. Há algumas correntes teológicas que entendem que Deus salva somente pela graça e não por mérito, só que o ser humano tem que fazer alguma coisa, porque ele é habilitado pela graça preveniente, esse é o nome que é dado, mas a graça do Senhor vem como a vontade que Deus tem de que todo ser humano seja salvo. Deus possibilita o ser humano de tomar essa decisão, mas o ser humano precisa tomar essa decisão através do Espírito Santo, através do entendimento do Evangelho do Senhor Jesus, respondido pela fé no Senhor Jesus. Então, pela graça do Senhor, o Espírito Santo é que faz essa ponte de Deus com o ser humano na fé através do Senhor Jesus Cristo. E como Deus é 3 em 1, é Deus fazendo tudo, habilitando o ser humano a fazer isso. Então, o ser humano ele não precisa fazer nada, a não ser demonstrar, responder esse anseio do Senhor com a fé em Jesus Cristo, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. E por fim, só lhe deu glória, somente a glória é dada ao Senhor, toda a glória é devida somente a Deus, porque a salvação é realizada unicamente através da vontade e ação de Deus. E isso significa que nenhuma pessoa merece qualquer tipo de glória, qualquer tipo de participação ou qualquer tipo de honra a essa participação na salvação do ser humano. Então, a glória da salvação do ser humano vem somente através de Deus, na fé em Jesus Cristo, através da operação do Espírito Santo. Então, existem pessoas que devem sim ser honradas. A palavra diz que nós devemos honrar as autoridades instituídas sobre nós, nós devemos honrar pai e mãe, mas dar glória somente a Deus, dar glória somente ao Senhor. E a palavra do Senhor é recheada de pessoas que receberam alguma tentativa de glória e eles entenderam, não. Então a gente vê isso com Paulo e Barnabé, quando o povo quis dizer que eles eram deuses. Inclusive lá em Apocalipse, quando João quer glorificar o anjo, ele fala, não, eu sou servo igual você.
glorifique somente o Senhor. Então, a glória é devida única e exclusivamente ao nosso Senhor. Então, que Deus te abençoe muito.